Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Vamos colocar de pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor, para a nossa meditação, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações. Lucas, capítulo 17, versículos 11 até o 19. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Amados, esta é a palavra de Deus, a palavra maravilhosa do Senhor, a palavra que enche o nosso coração de alegria, a palavra que enche o nosso coração de prazer, a palavra que enche o nosso coração de satisfação, porque é uma palavra que testemunha a respeito daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Irmãos, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, nós olhamos para o Senhor, confiamos em Deus e esperamos que Ele venha em nosso socorro, e Deus realmente vem em nosso socorro, porque Deus é aquele que não nos desampara, Deus é aquele que está sempre pronto, Deus é aquele que está sempre pronto a nos amparar. Evidentemente, irmãos, que a vida com Cristo Jesus não é por aí, como dizem, um mar de rosas. Não é. Nós sabemos que a vida com Cristo Jesus tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, haveremos de passar por algumas aflições, mas é preciso confiarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, porque quando nós esperamos em Deus, não há aflições que sejam demasiadamente grandes, não há aflições que sejam grandes demais para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para roubar aquilo que Deus tem para nós. Na verdade, irmãos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia chama-nos a atenção e ela nos estimula, através dos seus ensinos, a não ficarmos ansiosos com esta vida, a não ficarmos ansiosos com os problemas do dia a dia, mas assim esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, vivermos a vontade de Deus. E esse viver a vontade do Senhor é quando nós depositamos a nossa fé, quando nós depositamos a nossa esperança, o nosso coração nas mãos do Rei. Depositamos a nossa esperança nas mãos do Rei. E quando nós assim fazemos, amados, nós somos supridos por toda sorte de bênçãos, porque Deus vem sobre nossas vidas e nos abençoa com tudo aquilo que nós precisamos, e até sobra. As bênçãos de Deus, elas vêm de uma forma tão ampla, tão grande na vida da gente, que elas sobram na vida da gente, porque Deus nos dá em abundância. Nos diz a palavra que Deus nos abençoa com abundância. Deus não tem a sua mão encolhida, mas Deus tem a sua mão estendida para abençoar aqueles que creem com toda sorte de bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos nessa terra, bênçãos maravilhosas demais. Mas nós não podemos esquecer que os problemas, que as aflições, que as dificuldades, essas ditas cujas, hão de nos seguir no dia a dia. Mesmo sendo servos do Senhor, abençoados por Deus, vamos experimentar os problemas, vamos experimentar as dificuldades. Assim foi no passado, assim é no presente e assim será no futuro. E enquanto houver terra, enquanto houver homens sobre a face da terra, será desta forma, porque é assim que a Bíblia diz, é assim que a palavra do Senhor nos afirma, que nós teremos
teríamos dificuldades, meu irmão, que nós teríamos dificuldades, mas que nós deveríamos esperar no Senhor, confiarmos no Senhor. Porque é Ele que vem com a sua plenitude sobre a nossa vida, é Ele que nos enche o coração de uma forma maravilhosa. Mas, irmãos, é possível desfrutar as bênçãos de Deus também, porque a vida também não é só problemas. Nós somos tendenciosos a olhar a vida só como um mar de problemas, até porque a Bíblia nos diz que aqui teremos aflições e nós agarramos as aflições, olhamos as aflições e falamos, eu amo as aflições, eu amo você, aí abraça as aflições, não é? Você só vê as aflições, você não consegue ver mais nada, os olhos são fechados para as demais coisas. Deus te dá emprego, Deus te dá bênção, Deus te dá saúde, Deus te dá uma vida, Deus te dá uma bicicleta, um carro, uma casa. Enfim, Deus te dá um monte de coisinhas por aí, mas você não consegue enxergar isso, porque você só consegue ver as dificuldades, os problemas, as aflições. E nós, por fim, não conseguimos desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos que o Senhor tem para com as nossas vidas. E nós precisamos mudar esse quadro, irmãos, porque quando nós vivemos dessa forma e quando nós agimos assim, nós estamos pecando contra Deus, pecando contra o Senhor e estamos tocando na graça do Senhor, não de forma benéfica, mas de forma maléfica, porque nós estamos desacreditando da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos murmurando, mesmo que nós não abramos a boca, mas nós estamos murmurando contra o Senhor em nossos atos, em nossas ações. Mas a palavra do Senhor nos ensina no texto que nós lemos, irmãos, a respeito de desfrutarmos as bênçãos de Deus, desfrutarmos as bênçãos do Senhor. O texto que nós lemos foi Lucas capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19, a respeito dos leprosos que foram curados. Eram 10 leprosos, 10, eram 10 leprosos, pessoas que estavam naquele tempo, estavam expulsos da sociedade. A lepra era algo terrível, irmãos. Se existia uma doença terrível, era a lepra. As pessoas não podiam conviver com sua família. Aqueles que eram leprosos, quando eles pegavam essa doença, a primeira coisa que era feita era tirá-los do convívio da família. Eles eram expulsos da sua casa, expulsos da cidade, expulsos do convívio dos seus amigos, iam para um lugar reservado só para leprosos, ia conviver apenas com leprosos. Eles não tinham permissão para visitar os seus familiares, para ir no supermercado, para andar numa praça, para andar com seus amigos. Não existia isso, até porque eles não tinham amigos. Eles eram totalmente excluídos da sociedade. Eram pessoas que viviam uma vida totalmente deprimente, uma vida terrivelmente separada, triste, abatida, porque eles eram portadores de uma enfermidade e não tinham eles culpa dessa enfermidade. E muitas vezes, irmãos, nós temos também em nossas vidas algumas enfermidades que nos expulsam do convívio da família. Nós muitas vezes deixamos que algumas situações nos afastam do convívio da família, nos afasta do convívio da sociedade. Nós nos isolamos, separamos, nós nos retiramos por vontade própria, mas é preciso entendermos que não podemos agir dessa forma, mas precisamos fechar a porta para toda a ação da carne, para toda a ação daquilo que não procede de Deus e vivermos somente segundo o agir, segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Amados, nós não podemos perder de vista a vontade do Senhor, nós não podemos perder de vista Deus na nossa vida. E um dos pontos que o Senhor nos ordena nesse texto é desfrutarmos as bênçãos de Deus e reconhecermos quem é Deus. Nesse texto que nós lemos, nós vemos que os leprosos
Eles desfrutaram a bênção de Deus e reconheceram quem era Deus. Eram 10 leprosos, irmãos. Eles foram até Jesus, tiveram coragem, saíram do seu lugar de isolamento, saíram do seu lugar de sofrimento, foram até Jesus Cristo, ficaram sabendo que Jesus estava passando em um determinado lugar, foram até Jesus, foram ao encontro de Jesus. Eles poderiam pensar, jamais vou sair do meu lugar, jamais vou até o Mestre, porque o Mestre pode fazer nos voltar, o mestre pode fazer nos voltar para o nosso lugar, ele pode rejeitar-nos. Eles poderiam ter pensado dessa forma, mas não pensaram assim, irmãos, e nós também não podemos pensar dessa forma. Com relação ao Senhor, nós precisamos pensar que o Senhor está sempre de braços abertos para nos curar, para nos restaurar, para mudar a nossa sorte, seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa dificuldade. Nós precisamos sair do nosso lugar onde nós escolhemos para viver e corrermos para os braços do Senhor, corrermos para a presença de Deus. Muitas vezes nós não sabemos se vamos ou não receber as bênçãos de Deus, mas é preciso bater na porta do Senhor. É preciso ir ao encontro do Todo-Poderoso. É preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É preciso chegar diante do Senhor e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que esses leprosos fizeram. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tens misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes você está sofrendo, você está no sofrimento sem saber o que fazer. Eu quero afirmar para você: tem uma solução para a tua vida. Clame para o Senhor, peça para Deus, peça para o Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, entra no meu coração, muda a minha sorte, restaura a minha vida, restaura meu casamento, restaura a minha saúde, restaura a minha família, restaura a minha saúde espiritual, restaura a minha comunhão contigo, restaura as minhas forças, renova as minhas forças, refaz o meu ser. Nós precisamos, irmãos, ter a coragem que o leproso teve. Nós queremos a bênção de Deus, não é verdade? Quem não quer a bênção de Deus? Todos querem a bênção do Senhor. Todos. Até pagam pela bênção do Senhor. É mais fácil pagar pela bênção de Deus do que ir até o Senhor, por incrível que pareça. Irmãos. É mais fácil pagar pela bênção de Deus. Alguns acham que é mais fácil pagar, quando na verdade é só chegar diante de Deus e falar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só como é fácil o acesso. Esse leproso sabia disso, ele reconheceu isso. E nós muitas vezes nos reservamos, nós ficamos em nosso cantinho, sofrendo em nosso cantinho, ficamos ali 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos sofrendo, mas nós não tomamos uma decisão, irmãos. Como desfrutar das bênçãos de Deus? Como desfrutar das bênçãos de Deus? Para desfrutarmos das bênçãos de Deus, amados, nós precisamos reconhecer quem é Ele. Temos que reconhecer quem é Ele. Aqueles leprosos, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Era aquele que podia mudar a sorte. Era aquele que podia fazer alguma coisa. Era aquele que podia restaurar por completo a vida deles. Eles já tinham perdido a esperança, porque para eles não tinha solução. A saúde era terrivelmente fraca, a saúde era má, a saúde não tinha recursos. Hoje os farmacêuticos são mais capacitados do que os médicos daquela época. A medicina era extremamente fraca, eles não tinham recursos. Então o recurso era Deus. Eles só tinham uma solução, e a solução era Deus. E eles não ficaram parados. Eles sabiam que tinha um socorro, e o socorro estava no Senhor. O socorro estava em Deus. E eles clamaram o mais alto que podia ser: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mais um fato interessante, irmãos. Olha só, no texto que nós lemos: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não pediram para ser curado. Olha só que interessante.
Eles não pediram para ser curado. Eles precisavam da cura como ninguém precisa da cura. Mais do que todos necessitam de cura, eles precisavam de uma cura. Mas eles não pediram a cura, eles pediram a misericórdia de Deus. O interesse deles era aproximar-se do Senhor. E quando eles aproximaram de Deus e clamaram pela misericórdia do Todo-Poderoso, eles reconheceram que Deus era o soberano, que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, era aquele que podia mudar a sorte, que podia mudar a história. Eles reconheceram que Jesus Cristo podia mudar por completo a sorte deles, e assim aconteceu com aqueles homens, irmãos. Mas Jesus, irmãos, Jesus não curou aqueles homens de imediato. Isso também é outro ponto que é interessante na nossa história. Muitas vezes você precisa tanto de uma cura, tanto de uma restauração, e você tem clamado, tem chegado e batido na porta do Senhor, tem chegado e batido na porta de Deus, mas o Senhor nem sempre tem respondido você de imediato. Tem empurrado você para frente, tem empurrado você para frente, tem empurrado você para frente, jogado você para frente, e você segue com o teu problema, segue com a tua dificuldade, e você muitas vezes se pergunta: o que é que eu tenho feito? Por que Deus não me cura? Será que eu sou pior do que os outros? Será que é isso? Será que é aquilo? Você levanta um monte de situações, quando você deveria estar glorificando o nome santo de Deus, porque o Senhor é aquele que até a folha de uma árvore só cai com o consentimento dele. Nada acontece sem o consentimento de Deus. E quando nós cremos no Senhor, irmãos, nós mantemos a fé no Senhor, independente da situação que nos cerca no momento. Desfrutamos as bênçãos de Deus quando mantemos a fé, Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Esta foi a resposta de Jesus para aqueles homens. Aqueles homens foram em busca de um milagre, foram em busca da restauração, em busca da cura. Jesus olhou para aqueles leprosos, para aqueles enfermos e disse: olha, vão lá conversar com o sacerdote, vão conversar com o sacerdote e seguir o seu caminho. Aqueles homens que poderiam ter levantado, poderiam ter murmurado, poderiam ter reclamado, poderiam ter feito maior confusão. Ah, esse aí que é o mestre, esse aí que é o Messias, esse que é o camarada, esse que é o bom. É como nós fazemos, né? Por incrível que pareça, não é assim? Nós queremos uma bênção de Deus, daqui a pouco nós estamos lá: ah, esse Deus aí, esse Deus, não sei o que, a gente aponta o dedão para o Senhor, não sei o que, ó. Qualquer coisa o dedo cai, né? A gente fica apontando e corre o risco de a gente procurar o dedo, não ter mais o dedo. É sério, irmãos. Mas é assim que nós fazemos. Aqueles não apontaram o dedo para Deus. Aparentemente o Senhor não deu muita atenção, o Senhor Jesus não deu muita atenção para eles. Foi lá e disse: olha, procure o sacerdote, se mostre ao sacerdote. De imediato, cura nenhuma aconteceu. Saíram dali doentes da mesma forma. Aí eles foram caminhando, foram seguir a sua caminhada. Mas no meio da caminhada, irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Irmãos. Algo maravilhoso aconteceu porque eles não receberam a bênção de imediato, mas ao seguir a jornada, eles descobriram que a bênção de Deus recaiu sobre um deles. A bênção do Senhor recaiu sobre eles, e quando eles deram conta, estavam curados, estavam lavados, purificados, os seus corpos estavam sãos, eles estavam totalmente renovados para a honra e para a glória do Senhor, eles estavam com suas vidas totalmente purificadas, porque é assim que Deus faz, irmão. Quando você encontrar com teu Deus,
Fala para o Senhor a tua dificuldade, fala para o Senhor o teu problema e o Senhor vai mudar a tua sorte. Mas cuidado para você não murmurar contra o Todo-Poderoso. Apenas fale e desfrute da fé. Mantenha a fé no Senhor. Espere confiantemente no Senhor. Espere confiantemente no Senhor. Deposite a tua confiança em Deus, meu irmão. Deposite a tua confiança, porque talvez a tua bênção não está ali naquele momento, mas o Senhor não esqueceu de você. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar uma série de relatos de pessoas que receberam a bênção, receberam a promessa de Deus. Uma série de pessoas que receberam a promessa do Senhor, mas não receberam a bênção de imediato. Eles continuaram firmes, passaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos. Alguns não viram, enquanto em vida, a sua bênção na totalidade. Apenas enxergaram ao longe que a sua bênção estava chegando. Abraão foi um destes. Mas não perderam a fé, inclusive foi ele chamado pai da fé. Não perdeu a sua fé, porque sabia em quem ele tinha crido, sabia que esse Deus não era alguém que estava por ali e esquecia das suas promessas, mas que o Senhor, ele tinha uma promessa para cada um e que no tempo oportuno ele ia cumprir a promessa, que no tempo oportuno o Senhor ia fazer a promessa vir à existência. É assim que o Senhor faz, meu irmão. É desse jeito que Deus faz na vida da gente. E eu quero afirmar para você que é preciso colocar o teu coração no Senhor, colocar a tua esperança em Deus. E quem não tem fé, quem não tem esperança, diz a Bíblia, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Porque quem não tem fé, quem não tem esperança, tem que pedir àquele que tem para dar, e quem tem para dar é Deus. E aquele que é servo de Deus, irmãos, precisa pagar o preço, amados. Temos que pagar um preço. Eu tenho sempre falado e repetido que nós precisamos pagar um preço, o preço da fidelidade, o preço de vivermos a vontade do Senhor. Porque as coisas são difíceis no início, mas quando nós perseveramos no Senhor, nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós de uma forma ampla, de uma forma grande, porque a bênção de Deus é ampla, a bênção de Deus é grande para cada um de nós. Aqueles leprosos, se eles ali revoltados com Jesus, porque não receberam a bênção de imediato, se eles houvessem virado as costas, reclamados de Jesus, murmurados contra o Todo-Poderoso, jogado pedra no Senhor, reclamado do Senhor, eles tinham perdido, em definitivo, a sua bênção. E esta bênção eles não teriam alcançado jamais. Mas eles entenderam que Deus tinha dado uma ordem para eles, vá até o sacerdote, e nada melhor do que obedecer ao Senhor, e eles obedeceram o Todo-Poderoso, e o Senhor diz para vocês hoje, vá até Jerusalém, ande até o Senhor, ande amados, ande até o Senhor, porque Deus não vai desampará-los, Deus não há de desampará-los, Deus não desampara aqueles que são fiéis. Mas é preciso entender, irmãos, que para desfrutarmos as bênçãos de Deus, é preciso sermos agradecidos. E esse agradecimento, irmãos, ele precisa ser prévio. Eu conheço uma pessoa, amados, que fez um voto a Deus. Essa pessoa fez um voto muito grande a Deus. Um voto muito grande mesmo. É uma pessoa simples. E ela fez um voto de dar para Deus um bem que ela tinha, um bem muito valioso. É um fato real, tá? E próximo da gente. De dar um bem muito valioso para Deus. Se recebesse de Deus uma bênção. Ela fez esse voto para o Senhor. Passaram-se os dias, passaram-se umas semanas, uns meses. O Senhor foi incomodando a ela. Foi incomodando.
E ela chegou à conclusão, porque o Espírito estava tocando no coração dela, que com Deus é o seguinte: primeiro nós damos para Ele, para depois recebermos dele. Primeiro nós damos para o Senhor, irmãos. Primeiro nós demonstramos que somos agradecidos a Deus. Primeiro nós demonstramos que somos agradecidos, porque quando nós demonstramos o nosso agradecimento, cumprimos a nossa parte nos votos. Primeiro nós cumprimos a nossa parte nos votos, o Senhor nos honra, porque Ele honra a nossa fé, o nosso coração agradecido a Ele. E essa pessoa, irmãos, ela foi e cumpriu a sua parte no voto e está esperando Deus cumprir a sua parte. Amém? Até o momento Deus não cumpriu a parte, mas ela está esperando confiantemente, porque ela sabe que Deus vai honrar a sua fé. E eu também tenho convicção plena que Deus vai honrar aquela mulher, vai honrar a fé daquela mulher, irmãos. E um dia eu vou testemunhar aqui para vocês, Deus honrou a fé da mulher que primeiro cumpriu o voto. Lembre-se disso, que eu vou testemunhar isso para vocês um dia ainda. Amém? Porque o Senhor vai honrar a fé daquela mulher. Porque o Senhor quer isso, irmãos, que nós tenhamos um coração agradecidos ao Senhor, agradecidos a Deus. Daqueles 10 leprosos, sabe quantos voltaram para agradecer a Deus? A Jesus? Apenas um. Porque é assim que acontece. Poucos são agradecidos, muitos querem a bênção, mas poucos são agradecidos ao Senhor. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Eu não quero saber quem já recebeu a bênção de Deus aqui, mas eu tenho convicção que todos já receberam a bênção de Deus nesse lugar. Todos já receberam a bênção de Deus. Quantos? Da sua existência até este momento, já fizeram uma conta, um balanço e viram quantas bênçãos receberam? E quantos já jogaram Deus no canto de parede e falaram: Deus, é isso. Quantos? Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre o nosso coração é agradecido. Porque nós sempre queremos mais. E esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Por aquilo que Ele tem feito em toda a nossa existência. Nós não temos boca para agradecer. Temos boca para pedir. Boca para reclamar. Boca para murmurar. E murmuramos do tempo porque está quente. Murmuramos porque está frio. Murmuramos porque está quente, murmuramos porque está frio, porque tem isso, porque não tem aquilo, murmuramos por isso ou por aquilo outro, mas não temos boca para falar: Deus, muito obrigado porque temos, muito obrigado porque não temos, porque no tempo certo vamos ter, porque Tu és aquele que nos ampara, É assim que Deus faz, irmãos. É assim que o Senhor faz com a gente. Daqueles 10, um só voltou. 9 faz dessa forma. A grande bênção, a cura da lepra. Gente, seria hoje o equivalente a uma cura de uma AIDS. A lepra hoje tem cura, porém a AIDS não tem cura em nossos dias. Seria o equivalente à cura da AIDS. Então, hoje chega aí, você foi curado, mas esquece de agradecer ao Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, para nós não esquecermos de agradecer a Deus, não termos um coração endurecidos pelo pecado, endurecidos pela carne, endurecidos. Nós não podemos ter esse pescoço endurecido, irmãos. Não podemos ter o pescoço endurecido, mas é preciso ter esse pescoço mole diante do Senhor, para andarmos de cabeça baixa diante de Deus, baixa diante do Senhor, como sinal de submissão ao Todo-Poderoso, e isso continuamente. Apenas um dos leprosos recebeu uma bênção espiritual maior do que a sua cura, porque reconheceu que a sua cura tinha sido um milagre e que não deveria continuar caminhando como se nada tivesse acontecido. Reconheceu que a sua bênção fora intervenção de Deus e que todos deveriam saber. Ele reconheceu que a sua cura, irmão, foi uma bênção sim, mas a misericórdia de Deus para com a vida dele foi maior do que a cura. E ele correu e foi atrás do mestre e falou para o mestre: Mestre, olha, eu recebi
eu recebi a cura. Nós não temos feito isso, irmãos. É por isso que nós temos vivido muitas vezes uma vida complicada. Porque nós recebemos a bênção e nós não voltamos para agradecer. Nós somos como os 10, como os 9, aliás. Nós somos como os 9 que vão com a bênção e dilui a bênção no tempo. E nunca temos uma palavra de gratidão para Deus. Mas lembre-se, a partir de hoje, sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos. Façam como aquela mulher. Deem primeiro para Deus, para depois receber dele. Faça assim, meu irmão. Agradeçam primeiro, para depois receber do Senhor a bênção. Porque quando nós fazemos assim, quando nós agimos assim, é sinal que nós entendemos que o lugar de quem foi curado por Jesus é aos pés de Cristo, irmãos. Essa é uma atitude de gratidão, de adoração. Amém? É uma atitude de gratidão e de adoração. Nós não podemos perder isso de vista jamais, amados. Que vocês possam olhar para o Senhor e a cada instante da vida declarar para o Todo-Poderoso que a vida é dele, que nós somos dele e que tudo quanto temos é para a honra e para a glória dele. Se estamos vivos, é para ele. Se passamos por problema, é para reconhecermos que existe um Deus e que precisamos reconhecer que ele é o nosso maior médico e nós precisamos correr para ele. Se temos problemas financeiros, nós temos o Rei dos Reis, aquele que criou o ouro, a prata, os diamantes e as riquezas do universo. E é ele que pode suprir as nossas necessidades. Se nós precisamos de qualquer outra coisa, nós temos alguém que tem tudo nas mãos e que nos ama de uma forma tão próxima, mas tão próxima, a ponto de nos dar Cristo Jesus. Mas é preciso reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, termos fé no coração e sermos agradecidos para que nós possamos desfrutar as bênçãos que Deus tem reservada para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e encham a vossa vida de paz, de esperança e que vocês cresçam na presença do Rei Jesus Cristo. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.